Amém? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Ok. Então, a gente vai falar hoje sobre, continuar o assunto sobre a volta de Cristo, né? A gente vai falar um pouco sobre o rapto nas Escrituras. E a maior expectativa do cristão, ela é a volta de Jesus, né? É importante que nós, como igreja, estejamos ansiando pela volta de Cristo, né? Pela volta do nosso Senhor, do nosso Salvador. E porque é para isso que nós devemos viver, né? Nós não estamos aqui para uma outra situação, para um outro propósito, senão para guardar a vinda de Cristo, né? E a gente também não deve ter medo das coisas, do fim, desse assunto. Muitas pessoas eu sei que têm medo, mas a gente não deve ter medo, porque o nosso Senhor, ele já preparou todas as coisas para nós, né? Tudo já foi determinado. Então nós devemos confiar e ansiar por esse tempo. Amém? A gente vai iniciar o livro de Atos, depois eu posso mandar, Rony, lá no grupo também todas as bases bíblicas, que tem bastante, né? Mas hoje a gente começa em Atos, no capítulo 1, versículo 11, ele fala assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, da mesma maneira que Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que será o seu retorno, né? A sua subida, ela foi literal, e a sua vinda, ela será também literal. O livro de Zacarias diz, no capítulo 14, diz assim: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, ele vai retornar no Monte das Oliveiras. Aliás, a Bíblia ela fala de 5 fatos que acontecerão. É o arrebatamento, é a grande tribulação, é o anticristo, é a volta de Jesus e o reino milenar. Essas coisas, elas acontecerão e são incontestáveis, né? Independente do período que você acredite que essas coisas vão acontecer, da ordem das coisas, do tempo das coisas, mas essas coisas acontecerão. Outra coisa que eu quero lembrar também, que isso fique bem marcado dentro de nós, é que não há uma data específica para a volta de Jesus, né? Uma coisa importante que nós devemos analisar é o que nós, como crentes, estamos fazendo ou vivendo em relação a tudo isso. Nós devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje, isso todos os dias, né? A promessa do retorno de Cristo, ela é real, ela é visível e ela é literal. Tiago, no capítulo 5, versículo 7 e 8, diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É interessante porque a Bíblia ela fala todo o tempo sobre esse assunto, mas a gente quase não ouve ninguém falar. A gente quase não ouve ninguém ansiando por isso, ou falando sobre isso, ou querendo saber sobre isso. Porque as pessoas elas estão muito focadas nas bênçãos. E para estarmos preparados para a volta, nós precisamos ter isso firme dentro de nós. Se a gente não tiver isso firme dentro de nós, as nossas mudanças que a gente precisa ter como cristão, a gente vai deixando para depois. Se a gente souber que Jesus vem amanhã, aí a gente começa a se organizar. Só que esse é o propósito, que a gente se organize todos os dias como se Jesus fosse voltar todos os dias, né? Hoje. Nós precisamos ler, escrever, anotar sobre o assunto, saber que Cristo virá. Precisa ser um pensamento diário sobre isso. Nós precisamos ter essa consciência e ter essa expectativa, porque senão nós não mudamos, né? Sem enxergar primeiro que Jesus vai voltar, você não se esforça para mudar, para cumprir a vontade dele. É como nós sabemos quando a gente sabe o que vai acontecer é que a gente começa a se organizar, senão a gente vai deixando para depois, né? E parece que falta tanto, parece que vai demorar essa vinda de Jesus, mas aí é que tá, a gente não sabe quando será, né? A gente acaba achando que vai demorar, não, vai demorar, e aí deixa de ser prioridade na nossa vida. Mas a Bíblia diz que a gente tem que esperar como se fosse hoje, né? Por isso é tão importante esse assunto, e porque se eu tenho com um propósito reinar com Cristo, então eu tenho que me esforçar para isso, né? A Bíblia diz em Romanos 8:18, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
Então, ele está dizendo que todo esforço que vivermos hoje não se compara com o que vamos viver em Cristo. 1 Timóteo 6, 13 a 16, ele fala sobre ser irrepreensível até a manifestação de Cristo. Ou seja, que a gente esteja sempre pronto para isso, né? Nós não podemos afirmar nem que ele vem logo e nem que ele vai demorar, mas a gente deve viver como se sua volta fosse hoje. Viver nosso dia a dia, mas nunca se esquecendo disso, aguardando a sua vinda. Há uma ordem na Bíblia que é vigiar. No texto das 10 virgens, lá no livro de Mateus, no capítulo 25, ele diz lá, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Mas como diz também no 2 Pedro 3, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Tem muitos versículos que falam sobre isso, né? Para a gente estar vigilante, sóbrio, santo, irrepreensível, perseverante, para a gente não ser pego de surpresa. Isso é muito importante, a gente ter isso, ter essa expectativa da volta de Jesus e ansiar por isso, e estudar, e ler sobre isso, entender o que está acontecendo, em que tempo a gente está vivendo, isso é muito importante. Agora, entrando no contexto, né, do nosso último encontro, no último encontro nós falamos sobre as 70 semanas de Daniel, né? Que essas semanas são divididas entre 7 semanas, que são 49 anos, e 62 semanas, que é o restante lá, que é da construção até a morte do Messias. E que além de ter sido um período literal, elas já aconteceram, né? Agora a gente resta uma semana e nós vivemos o período da graça. Nós sabemos que Jesus, ele veio, na verdade, para os seus, né? E é o que Jesus diz, inclusive, para aquela Ciro-fenícia, que nós também vimos no último encontro. Ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Lá em Mateus 10, no versículo 5 e 6, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, somente para os judeus, até aquele momento, né? Mas nós sabemos que os seus o rejeitaram, né, os judeus. Essa rejeição nós também sabemos que ela é temporária, ela é proposital para que os gentios, ou seja, a igreja, possa entrar, ser aceita, incluída, enxertada na bênção, né? Então, a gente pode ver isso, fala muito sobre isso no livro de Romanos, lá no capítulo 11, eu não vou ler, mas você pode ler depois, né? Ele fala sobre isso. E ali a gente vê que Deus não rejeitou os israelitas e que haverá um restabelecimento de Israel, né? Houve um momento que os galhos naturais foram quebrados da videira, né? E que outros galhos, a Bíblia diz que é a oliveira brava, que somos nós, foram enxertados nessa videira. Mas os galhos naturais, eles serão enxertados novamente, né? Esse endurecimento por parte dos judeus foi proposital da parte de Deus, ok? Efésios 2 diz que nós vivíamos separados e sem Cristo, sem aliança, sem esperança, sem Deus. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo e somos membros da família de Deus. Em João 15, mostra que os gentios, eles entraram porque um povo falhou, não entregou os frutos, né? Mas Jesus diz que a igreja vai cumprir, ela vai entregar os frutos. A igreja vai cumprir o seu papel. No meio do seu povo, tem um povo que não dobra os joelhos para Baal, nem para Mamon, nem se convence em falsas doutrinas humanistas, doutrinas helenistas, nem romanas. Não cai em modismo, nem autoconhecimento, nem naquela palavra de inglês que está na moda, nem nada dessas coisas. Amém? No meio do seu povo, tem um povo que não vai se corromper. No meio dos crentes, tem. Ou seja, no meio dos crentes tem os que estarão prontos e os que não estarão prontos. A gente sabe que existe crente e crente, né? A Bíblia diz que Jesus vai voltar para sua noiva sem mancha, sem mácula, sem qualquer coisa, santa e irrepreensível. Então, o livro de Mateus, no capítulo 25, ele diz assim, lá no versículo 36,
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Lá no 42 ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, nós não sabemos quando será a vinda do Senhor, mas nós sabemos de algo que Pedro falou na sua segunda carta. Lá no capítulo 3, versículo 12, ele fala, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ou seja, não há um dia específico, né? Mas nós, como igreja, nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Como? Pregando o evangelho, manifestando o reino, até que o último gentil entre, né? Vamos lá, nós já entendemos, né, que o start do fim dos tempos é o rapto dos vencedores, ok? E isso vai ocorrer depois que o último gentil entrar para a salvação através da graça. Então, quanto antes isso acontecer, antes acontecerão todas as coisas, né? Claro que a gente sabe que tudo está no controle do Senhor, né? Ele sabe qual é o tempo que isso vai acontecer, que tudo isso vai acontecer. Então, depois que o último gentil for salvo, nós, os vencedores, e que a igreja diga amém, né? Nós viveremos o rapto de Cristo, né? Então, agora eu vou apresentar alguns textos que falam sobre o rapto, que a gente entende sobre o rapto, para a gente poder entender um pouco sobre isso, e daí na próxima semana a gente vai falar sobre a vinda de Cristo. Tem o rapto e a vinda, né? Então, vamos lá. O que é rapto? Primeira coisa, o que é rapto? O rapto, ele tem como sinônimo sequestro ou arrebatamento, ok? É a mesma coisa, rapto e arrebatamento. É o período em que os crentes vencedores são levados aos céus. Então, para que vão ser levados aos céus? Para ser poupado ou guardado dos acontecimentos do fim dos tempos, ok? Ou seja, os vencedores serão raptados e não passarão pela grande tribulação. E por que nós cremos que o rapto acontece antes? Onde que nós podemos ver isso na Bíblia? Tem muitos textos, muitos, a gente vai ver alguns. Apocalipse 3:10 é um deles. Ele diz assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, alguns textos dizem paciência, mas o correto é perseverança, ok? Também eu te guardarei da hora da tribulação. Essa tribulação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, como você perseverou, eu te guardarei da grande tribulação. Ou seja, existe um povo que será livre da grande tribulação. Guardou a palavra de Deus com perseverança, vai ser livre. A Bíblia está assegurando isso. Nem todo crente vai passar pela tribulação, como também não é todo crente que vai ser raptado. Tem outro texto que está em Lucas, no capítulo 21, do 33 ao 36, aqui eu acho que eu estou usando King James. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excesso de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para que sejais considerados dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Não é que você não pode comer, não é que você não pode celebrar com comida, né? Você não pode aproveitar as coisas também. Mas quando ele fala de glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, ele está falando sobre os prazeres da carne. Os prazeres da carne aqui, nessa vida, nesse tempo que você está vivendo. São aquelas pessoas, e a gente está falando sempre sobre crente, quando a gente fala aquelas pessoas, a gente está falando sempre sobre os crentes, tá? São aquelas pessoas que se deixam levar por uma vida de distrações. Aquele dia ali que fala no texto, a gente sabe que é o dia que Cristo voltar. Esse laço que ele fala ali é como um de repente, como uma armadilha que cai num laço, né? O versículo 36 diz que é um grupo de pessoas que serão dignos de ser livre das coisas que vão acontecer, que é a grande tribulação, né? Quando essas coisas acontecerem, que coisas? As coisas que Jesus está explicando nesse capítulo anteriormente, nesse mesmo capítulo ali, né? O capítulo 21, ele fala de coisas que estão por vir, destruição do templo, calamidades, perseguição, grande tribulação, a redenção dos discípulos, arrebatamento dos vencedores.
Então, pode dar uma olhada depois ali, dar uma lida. Então, ele está falando sobre essas coisas. E quando essas coisas, ele diz, quando essas coisas acontecerem, existe um grupo de pessoas que não passarão, porque estarão de pé diante do Filho do Homem. Essas coisas, elas vão acontecer na terra e será terrível. Mas os que vencerem não estarão aqui, porque já terão sido levados para se encontrar nas nuvens com Cristo. A Bíblia diz em alguns versículos que Jesus virá como um ladrão. Desde Mateus 24, lá no versículo 42, que ele diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Apocalipse 16 também diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Você não vê um ladrão vindo, você sabe que ele veio, porque você sente falta de algo. Você percebe que algo precioso sumiu, mas o ladrão já não está mais ali. Esse é o rapto. Ninguém vê o que acontece, mas percebe que sumiu. Diferente de outros versículos que nós encontramos também, a gente vai ver no próximo encontro, que diz, por exemplo, que todo mundo verá a vinda de Cristo. Então, são acontecimentos diferentes. Quando a Bíblia ensina sobre essas coisas, entenda, está sendo falado para crente. Quem lê a Bíblia é crente, né? Então, a gente está falando sobre crente aqui. As vestes, por exemplo, elas se referem às obras de justiça, as nossas obras de justiça. A Bíblia está dizendo que na grande tribulação terão crentes. Aliás, muitos crentes. Então, se ele diz vigiem, para não ser pego desprevenidamente, isso quer dizer que ele pode ser levado ou pode ser deixado. Depende do comportamento da conduta. Senão ele diria, não se preocupem, porque todos serão levados. Ou então, se preparem, porque ninguém será levado, né? Mas ele diz, vigia para não ser pego desprevenidamente. Quer dizer que existem duas situações, né? Não diz que irão todos e não diz que irão todos antes ou irão todos depois, né? Por isso é tão evidente a diferença entre os crentes vencedores e os que ficarão para passar pela grande tribulação. Porque a gente vê pessoas crentes, né? Ocupados demais com glutonaria, com bebedeira, buscando os prazeres da vida, se preocupando com as coisas desse mundo, só querendo desfrutar na terra. Mas nós não viemos para a terra para isso, né? A terra é um lugar de passagem, onde nós estamos sendo provados, onde nós estamos sendo depurados, preparados, né, para o grande dia. Nós seremos provados no fim dos tempos se a gente não for provado agora. É apertado no fim dos tempos daí. Então, assim, quer ser um vencedor? Quer reinar com Cristo? Faça a vontade de Cristo. Não coloque nada na frente de Deus. Não coloque nada na frente de Deus. Tem algo que eu sempre tive ardente no meu coração e eu nunca consegui, né, colocar para fora isso, explicar da maneira que eu entendia no meu coração. E aí eu escutei uma pessoa falando uma vez, é como se ela colocasse tudo que estava dentro de mim em ordem. Esse conceito de Deus, família e obra de Deus em terceiro lugar, isso vai deixar muita gente fora do reino. Isso é um engano terrível. Deus e o que se faz para Deus não se separa. Como é que você expressa o amor e a fidelidade para Deus? Não é falando Deus, eu te amo. Não é falando santo, santo. Isso é para você. É realizando a obra conforme a vontade dele. Como vai separar Deus e a vontade dele? Servir a Deus é fazer a vontade dele. Esse negócio de família, primeiro ministério, tem que cuidar muito para não cair em engano também. A palavra ministério, ela significa trabalho. Sua família é um presente, é bênção. Não é esforço. O reino se conquista com esforço, não é esforço. Não existe vida secular e vida de crente, ou vida gospel, ou vida cristã. Existe um todo. O que eu sou, eu preciso ser em todo lugar. O que eu faço, o que eu preciso fazer, precisa ser em todo lugar. E se não é assim, por que Jesus disse lá em Lucas 14, se alguém deseja me seguir e ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, ou filhos, ou irmãos, ou irmãs, até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Também todos aqueles que tiverem deixado casa, irmão, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Se não tivesse diferença, ele não teria colocado essa observação. Então, é importante avaliar o que nós estamos lendo, ouvindo em redes sociais. Nós não podemos cair em frases de moda gospel que anda por aí, sabe? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Você não perde a sua família, você ganha a sua família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nós temos aqui no Tropa testemunhos tremendos sobre isso, né? Da casa da Adri, da casa da Jana, que perseveraram, que receberam do Senhor, entre tantas outras, todas têm testemunhos, né? Claro que nós temos que cuidar para fazer para o Senhor e não para homens, para que o Senhor veja e não homens, né? Toda vez que nós fazemos para homens, nós nos decepcionamos e nós podemos viver perdas. Mas a respeito da obra do Senhor não tem como. Então, continuando ali, Marcos 13, lá no versículo 30, a partir do versículo 34, ele diz assim: é como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, cantado o galo ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Então, Jesus partiu e deixou a cada um a sua obra. Quem vai no rapto? Aquele que for achado fazendo o que ele chamou para fazer. Se você estiver dormindo ou distraído, como diz o texto, vai ficar. O rapto é uma minoria, pouquíssimas pessoas. A gente faz uma ideia, até pelo próprio ministério aqui do Tropa, quantas pessoas tem no grupo? Quantas pessoas estão envolvidas buscando fazer a vontade de Deus? Nem nos ensinos, nem nas reuniões as pessoas se dão trabalho de estar. Que é só ligar o celular de casa, você pode ficar até de pijama, mas quantas pessoas têm esse interesse? Se esforçam para isso? A grande maioria das pessoas não se envolve. Só que ele falou a todos, ele não falou a alguns, ele falou para todos. O texto de Apocalipse 14, lá no 4 e 5, nos mostra quem são os vencedores. Ele diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, deixa eu explicar aqui. A mulher, na Bíblia, ela tipifica a religião ou a igreja, né? Esse texto mostra que os vencedores são aqueles que não estão envolvidos com outras religiões, com doutrinas misturadas, com idolatria, que vive a vida em Cristo puramente, a sã doutrina. No Antigo Testamento, Deus chama o seu povo de mulher e adúltera. E uma das coisas que mais aconteceu com o seu povo foi se contaminar com outras práticas religiosas. E acontece ainda, né? O cristianismo, principalmente no Brasil, é uma mistura de outras religiões, outras doutrinas. A gente sabe disso. Essas misturas, elas encheram o cristianismo de símbolos, de práticas religiosas que não existiram na real, que não deveriam existir. Não tem símbolo nenhum que represente a Igreja de Cristo. E não precisa. Nem a cruz. Nem a cruz, porque a cruz, ela é um instrumento de morte, ela era, né? Um instrumento de morte dos romanos. Cruz é símbolo de maldição. Jesus não quer nada disso entre nós. Ele quer a igreja virgem, pura. É isso que ele quer. Aliás, tem um símbolo, sim. Na igreja de Cristo tem um símbolo. Nós somos o símbolo de Cristo. A nossa vida regenerada que deve ser o símbolo do cristianismo. A igreja de Cristo diz, a igreja de Cristo ela tem que ser, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrando a aliança com Cristo através da ceia como memorial, até que ele venha. Até a Páscoa, tem gente que celebra a libertação dos escravos no Egito. Mas Paulo disse em 1 Coríntios, Cristo é a nossa Páscoa. Nós não precisamos mais nada. A nossa fé, ela não precisa de símbolos. Não estar contaminado é não se misturar com outras. Nem romana, nem helenista, nem afro, nem judaica. Nós não somos judeus, nós somos cristãos.
Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a sua noiva, somos hebreus pelo batismo, nós vivemos pela fé, né? Mas no livro de Hebreus diz, Deus fala a nós pelo Filho. Deus não fala a nós por Moisés. Isso é muito importante. E aí, para finalizar também, a gente tem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6, ele diz: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos pedimos que não sejais facilmente abalados na vossa mente, nem vos alarmeis, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de algum modo. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, que é o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, como diz lá em Daniel, né? Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está operando, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o versículo 1, Paulo evidencia que está falando de duas coisas. Ele está falando sobre a vinda do Senhor e a reunião deles com Cristo. E aqui a gente entende que é o rapto. Ele diz para não sermos enganados com falsas mensagens. E ele diz que virá o anticristo. Mas antes disso, algo tem que sair da terra. Ali no versículo 3 fala sobre apostasia. Essa palavra grega, apostasia, ela significa partida, separação, afastamento, saída, retirada, remoção. Então, essa palavra ela pode ser tanto um afastamento físico, que seria o arrebatamento, quanto um afastamento metafórico, que seria o desvio da fé, né? Para que o anticristo seja revelado, algo tem que sair da terra. O versículo 7 diz que a iniquidade já está operando nesta era, ou seja, o diabo, né? Já opera aqui na terra. E lendo Apocalipse, a gente entende que o que dá poder ao anticristo é o diabo. Então, nós sabemos que o diabo já opera, ok? Versículo 7 diz que o que o detém será removido. Quem tem que sair para o relógio voltar a funcionar. Versículo 7 diz que tem alguma coisa que precisa sair de cena para que o relógio volte a funcionar. O que, que é isso? A igreja vencedora, a igreja sem mácula, sem mancha, a noiva gloriosa, as virgens que se mantiveram prontas. Isso fala do rapto. Muitas pessoas falam que esse texto fala do Espírito Santo, né? Acham que o Espírito Santo tem que sair para que o anticristo comece a agir. Só que nós não cremos nisso, né? Nem eu, nem os pastores, nós não cremos dessa maneira. Primeiro porque o Espírito Santo é o selo da promessa. E uma das razões é Efésios 4:30, que diz que os santos estão selados no Espírito para o dia da redenção. Embora os vencedores sejam raptados, ainda haverá uma grande massa de crentes sobre a terra, todos selados com o Espírito Santo, aguardando o dia da redenção. Joel também fala no capítulo 2, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Quando ele fala aqui, né, que está derramando o Espírito Santo sobre as pessoas, sobre todos os povos, ele iniciou isso em Pentecostes, mas ele vai terminar com os judeus lá no final. Que os judeus também serão derramado o Espírito, para que, né, tudo se compreenda, tudo se abra, eles possam receber Jesus também. Então, outro texto interessante é 1 Tessalonicenses 1:10, que ele diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo, ali sob a inspiração do Espírito Santo, ele promete aos crentes que eles seriam salvos da ira futura. Apocalipse 3:10 nós já lemos, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, essa tentação, ela ainda não aconteceu. E nós temos a promessa incondicional de Jesus de guardar os crentes desse tempo da tentação ali.
Paulo fez a mesma promessa lá em Romanos 5:9. Ele falou a mesma coisa também. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar no próximo?